Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui desse canal. Ou se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Yasmin Hermógenes, fui au pair em Londres, tô finalizando meu período de au pair lá. E hoje aqui nesse vídeo eu resolvi trazer esse tópico por conta de vocês, dos comentários que vocês fazem nos vídeos passados que vocês fizeram. E por isso esse vídeo aqui é direcionado pra você que tá com inglês básico, que tá inseguro com o inglês, tá começando as entrevistas ou quer começar, mas não sabe como, por onde, porque seu inglês ainda não é o suficiente. Se você, então, tá com inglês bom, tá com inglês intermediário avançado, felicitações. Porém, você pode passar esse vídeo porque hoje eu quero falar aqui com você, que assim como eu, quando eu comecei a entrevista, não sabia como fazer. Porém, eu desenvolvi a minha forma pra conseguir ter contato com as famílias. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te contar o que eu fiz, como que eu desenrolei com as famílias, mesmo tendo um inglês super básico, quase zero. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui pra iniciar esse vídeo é que ter o inglês é extremamente importante. Independente se você tá planejando ir pra Alemanha, pra Itália, pra Espanha, porque você vai com o inglês conseguir se comunicar com todo mundo. Todo mundo, todas as famílias com as quais você for fazer contato, eles vão ter um inglês, nem que seja básico, assim, pra se comunicar. Então, gente, foquem no inglês de vocês. Eu mesma, eu nunca tive condições pra pagar curso de inglês, nunca fiz cursos pagos, na verdade, de inglês enquanto estive no Brasil. E aprendi o inglês que eu soube pra me comunicar com as famílias, aprendi tudo sozinho, na base do Duolingo. Sim, na base do Duolingo, com alguns vídeos do YouTube. E assim, foco, todo dia, consistência, aprendendo mais e mais palavras. E foi aí que eu consegui ter o básico do inglês. Eu nunca fiz curso nenhum. Hoje o meu inglês é assim, o inglês que eu consigo me comunicar com quase todo mundo. Porém, também não é um inglês extremamente avançado, aquela coisa, eu sou fluente. Porém, morei na Inglaterra, então eu tenho um inglês que eu consigo realmente me comunicar muito melhor do que no início, quando eu tava me comunicando com as famílias. Eu lembro que quando eu tive que começar a fazer contato com as famílias, todas as mensagens que eu mandava pra eles eram pelo tradutor. Eu traduzia tudo e mandava. Até que chegou o dia da ligação. A pessoa vai falar e eu não vou saber, eu não vou entender o que a pessoa tá falando. Como que eu vou responder? Foi, assim, um momento de surto. Porém, eu fui com a coragem. Não tinha inglês, mas eu tinha coragem. Eu falei, cara, vamos tentar. Vamos tentar e vai dar certo. O que eu fiz, gente? Eu peguei um papel. Eu anotei todas as perguntas mais comuns, as perguntas principais que normalmente as famílias fazem. Eu anotei em inglês e embaixo a tradução em português. Todas as perguntas que a família poderia me fazer. E, num outro papelzinho, todas as perguntas que eu queria fazer, em inglês e em português. E na hora eu deixava na minha mesinha, na hora de fazer a entrevista. E mais, eu tinha um celularzinho velho, quebrado lá, mas que ainda funcionava, que eu deixei com o tradutor. Eu deixava com o tradutor aberto. E na hora da entrevista, quando eu precisava, assim, rapidão, eu dava um jeito lá de digitar a palavra que eu queria. E foi assim que eu consegui me comunicar com as famílias. Eu lembro que eu nunca tinha me comunicado com ninguém em inglês, assim, tipo, vamos ter uma conversa aqui em inglês. E, cara, na hora de abrir a ligação, eu tava assim, e aí, gente? Hi! Era isso que eu sabia falar. Eu lembro que foi uma ligação que eu fiz com uma família da Irlanda, e pra quem sabe, o pessoal da Irlanda, o inglês deles é muito mais difícil do que, sei lá, o inglês da Inglaterra, Estados Unidos, porque eles têm um sotaque absurdo, é muito estranho, as palavras que eles falam, você não entende o que eles falam, porque um sotaque é esquisito. E eu lembro que eu fiz essa ligação com ela, e na hora que ela começou a falar e eu comecei a entender, eu tava assim, chorando quase, porque eu não tinha a mínima ideia que um dia, naquele nível que eu tava de inglês, só estudando sozinha, tipo, vou estudar aqui, mas nunca saberia que eu tinha capacidade de entender o que um nativo de inglês estaria falando comigo. E eu lembro que naquela primeira ligação, toda em inglês com ela foi falando comigo, eu pedi pra que ela falasse um pouco mais devagar, que o meu inglês era muito básico. E ela foi super gente boa comigo, ela falou super devagar, ela falou palavras mais fáceis de entender. E assim eu fui levando. Porém, todas as entrevistas, aquele papelzinho de rascunho estava lá comigo. Todas as perguntas em inglês, todas as respostas em inglês. E eu deixava lá comigo, foi assim que eu desenvolvi. Porque eu não tô falando aqui, véi, finge aí que você tem o inglês e se joga, vai. Mente pra família que você tem o inglês, dá seu jeito aí. Não é isso. Porém, eu acredito que tem coisas na vida, sim, de que, cara, você tem que dar um passo de coragem e no processo a gente vai aprendendo. Então, eu acho que, sim, a gente tem que ter coragem pra dar esse passo de, cara, eu não sei, mas vou tentar.
E também ter moral de ter disciplina pra estudar. Porque se você quer se comunicar com as pessoas, pelo menos tem um básico, sabe? Entenda o que eles estão falando com você basicamente, devagarzinho, e você também consiga falar basicamente alguma coisa. E ali no decorrer do processo, depois que você já conseguir a família, estiver com a família, você vai se desenrolar e isso vai acontecer. É inegociável. Se você tá focado em aprender, você vai aprender. Não tem, assim, desculpa, sabe? E outra é que vão sim ter famílias em que eles não vão querer ter alguém que tem o inglês básico. Porque eles não querem ter esse trabalho de estar se comunicando por tradutor. Porém, tem outras que estão super dispostos a ter uma pessoa que não tem um inglês super bom. Ou mesmo que não tem inglês. Já vi pessoas indo pra algumas famílias sem ter o inglês mesmo. Tipo, zero. E a pessoa aprendeu lá e foi assim, aconteceu. Mas óbvio, é muito melhor você ter o inglês básico até mesmo pro seu conforto. Tipo, você vai chegar num país diferente, você não sabe se comunicar, não entender nada que as pessoas falam com você, é muito desconfortável. Então você ter já um inglês básicozinho assim, você já fica mais aliviado, sabe? Você tá num lugar diferente, mas você consegue entender uma coisa ou outra. Você consegue se comunicar de uma forma ou de outra. Outro ponto bem importante é que você tem que focar aqui. Vão ter crianças de certas idades que você pegar que você não precisa se comunicar muito. A criança ainda não fala ou tá aprendendo a falar, então você fica mais confortável. Sinta-se livre pra pegar essas idades, tipo nenenzinhos, em que você não precisa ter a língua muito boa, porque você não precisa falar com aquele neném o tempo todo. E óbvio que ali no decorrer do seu período você precisa desenvolver, porque aquela criança ela vai crescer, ela vai começar a querer aprender, ela precisa aprender e você vai fazer parte desse período de aprendizagem dessa criança. Então, aprenda, né? Os mais velhos também é algo muito bom, tipo, a partir já, acho que dos 7, 8 anos, eles já sabem falar tudo, já sabem se desenvolver, são, inclusive, muito bons pra que você aprenda com eles. Porque às vezes você vai com inglês basicozão, só que você só pode falar essa língua com eles, então é tipo, ou você aprende, ou você aprende. Não tem outra coisa. Ou você entende, ou você entende. Então, de uma forma ou de outra, vai chegar um ponto em que você vai aprender muito com eles. Você vai tentar se comunicar, eles vão tentar se comunicar com você e você vai passar a entender. Então, na hora você que tem um inglês básico, você que tá aqui pra tentar entender como que você desenrola isso, em entrevista e no processo também, foque também na idade, tá? Eu, particularmente, não recomendo que você vá pra uma casa em que a criança tem, por exemplo, vou colocar uns 2 anos e meio, começou a falar agora, porque, infelizmente, tipo, isso vai ser muito ruim, tanto pra você quanto pra criança, porque você precisa se comunicar com a criança, porque a criança já entende tudo, e você não vai saber se comunicar nada, então é um pouco mais complicado. Então, escolha entre pegar bebês que ainda não falam, que estão um pouquinho mais longe de começar a aprender a falar, ou de crianças que já sabem falar bastante, já sabem falar tudo, porque com isso você não vai ficar, assim, naquela situação em que, tipo, putz, não consigo falar nada e preciso me comunicar. E ao mesmo tempo, com os maiores, você vai aprender, sabe? Vai ser muito melhor pra você. É como se eles fossem os seus professores, literalmente. Então a dica que eu te dou é: o que funcionou comigo e que pode funcionar pra você. Anote as perguntas mais comuns em inglês e em português. As respostas que você quer dar, as perguntas que você quer fazer também, óbvio, né? E anote e deixa ali com você. E vai. Dá o passo de coragem, porque no processo a gente aprende. Você vai ser forçado a aprender e você vai aprender. E é isso, a vida é assim. A gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. E quando você vê, você já vai estar se comunicando. Outra coisa que eu vou fazer pra ajudar você, eu vou deixar um PDF, um material aqui pra você, com algumas perguntas e algumas respostas mais comuns e perguntas que você tem que fazer também, em inglês e em português, pra que te ajude, pra que você tenha esse material. É a minha colinha que eu vou passar pra vocês, a colinha que eu usei nas entrevistas que eu fiz no início, pra que vocês possam usar também. Então, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E me fala aqui nos comentários, você que tem o inglês básico, como que você faz, como que você tá desenrolando, ou se não tá desenrolando, tá com medo ainda de iniciar as entrevistas, me conta aqui. Eu vou ficando por aqui, porém te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.